Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa aqui em nome do nosso presidente, Ilmar Sérgio, e todos os vereadores e o público aqui presente. A minha fala, eu começo aqui falando da situação da vereadora ou da deputada federal Luiziane Lins, que para a gente é uma tristeza grande, isso que a gente está vendo, essa situação, né? Que eu me solidarizo com ela e digo uma coisa, mas é uma tristeza assim, imensa, uma tristeza maior, que é um ser humano que está à deriva sem você saber o que está acontecendo com essa pessoa. Mas a tristeza é quando você vê a que ponto o ser humano pode chegar, quando você abre as redes sociais, que você vê uma pessoa dizendo, tomara que ela não apareça nunca mais. Será que nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo o quê, gente? Sabe, você perder a sua dignidade quando você, porque você não vota num partido político, como nós vivemos nessa campanha que nós passamos agora, Jane. Quando nós chegávamos na casa de uma pessoa, a pessoa dizia, nós não vamos votar em você porque você é do PT, você é do mal. Eu vivi muito isso, Jane, nessa campanha, não foi de brincadeira, não. Aí eu perguntava, e você está votando em quem? Eles estavam votando no PSB, que é irmão gêmeo do PT. Aí, você entendia uma coisa dessa? Então, era muito mais fácil que você dissesse, não, eu tenho partido. Aqui nós éramos caboré e coruja, como é chamado, diga isso que era mais bonito. Mas nós vivemos isso, gente. Foi muito triste. E hoje, eu estou aqui, eu vi ainda há pouco. Estava lá a foto dela e tudo, quando eu fui olhar os comentários. É de não se acreditar. E uma pessoa diz misericórdia, tem que dizer misericórdia mesmo. Porque essas pessoas, elas não são gente, não pode ser normal isso. Porque pode ser qualquer pessoa, meu adversário político, ele esteja numa situação dessa, eu vou estar sentindo uma dor por ele. Porque é um ser humano, gente. É uma pessoa que sempre trabalhou, Raquel, trabalhando para o povo de verdade. Ela sempre gostou daquilo ali, de fazer aquilo, a Luiziane Lins. Entendeu? Doutora Rosimeire, sim. Doutora Rosimeire, pois não. Eu queria, primeiro, externar minha tristeza em ouvir, essas falas, que aí é o que eu chamo as falas maldosas, as pessoas que... E, ao mesmo tempo, externar minha solidariedade e minhas orações para que Luiziane possa ser devolvida e que volte para nós. A Luiziane, que foi prefeita de Fortaleza, deputada federal, acho que 2 ou 3 mandatos, que deixou seu legado, em Fortaleza como prefeita, e é, acima de tudo, um ser humano, independente de qualquer cor partidária, de qualquer atividade que se exerça, ela está ali em uma missão nobre. Ela foi até aquele local numa missão nobre, uma missão de salvar, uma missão de ajudar, que é da personalidade dela, e que aqui deixo toda a minha solidariedade e rogo a Deus para que ela possa ser restabelecida, ser colocada de volta e que nos devolva a nossa Luiziane, a Luiziane da Fortaleza, a Luiziane do Ceará, que possa voltar. Esses são os meus votos, e que isso aconteça o mais breve possível, que ela volte com sua integridade física, toda na íntegra, que ela retorne para nós. Obrigado, vereador. Parabéns pelo tema. Pronto. Aí aqui, a gente também, eu queria falar sobre ainda a questão das pessoas do Iraponga, que elas me ligam, me cobrando, a questão do aluguel social. Até hoje, nesses, acho que quase 3 meses, só visitaram uma pessoa. Eu acho que de 80 ou mais de 80 pessoas que estão aqui
precisando, famílias que estão precisando do aluguel social. Aí a gente fica sem entender o que é que está acontecendo, por que essas pessoas não estão sendo visitadas. A gente não entende, não está entendendo o que está acontecendo aqui na Morada Nova. Então, assim, a gente fica triste porque elas ligam para mim, que eu sou referência, claro, né, na vida delas, e a gente procura saber, porque ontem tinha uma reportagem de uma televisão lá no Iraponga, e a prefeita disse que estava tudo organizado, a questão de cestas básicas, que, por sinal, as pessoas reclamando muito da cesta básica. Os itens da cesta básica, gente, não existe aquilo ali. É quase inconsumível. Inconsumível. Quer dizer, a gente tenta, como eu digo, essa vereadora que está aqui, ela não é aquela vereadora de quanto pior, melhor, não. Eu queria que as coisas acontecessem de verdade. E ela, Nayara, sabe que eu já disse para ela isso. Então, assim, hoje a gente está vendo aqui no nosso município problemas absurdos. Aí, quando segunda-feira, eu nem sabia, quando eu abri as redes sociais, que ela estava recebendo um prêmio de melhor prefeita. Eu tinha visto uma lista dos melhores prefeitos, acho que tinha 30 nomes, e eu não tinha visto o nome dela. Não tinha o nome dela, então, aí, de repente, apareceu. Ah, tá certo, eu nem sabia que existia isso aí. Então, assim... tá. Teve outro prêmio, além desse que tinha, né? Foi? Ah, tá certo. Então, assim, diante de tantos problemas que nós estamos vivendo hoje, problemas sérios, porque eu nunca tinha visto na Morada Nova tanto problema no SAAI como nós estamos vendo hoje. Mas é problemas que a gente nem se explica. Além da questão da falta de água nas localidades, como nós temos hoje muito no Roldão, que as pessoas passam o tempo todo procurando, né, Raquel? A gente chega lá para visitar as pessoas, porque estão tendo que pagar 350 reais por uma carrada de água. É muito dinheiro, Jane. Entendeu? É muito dinheiro. Aí, outra coisa também, uma mãezinha ligou para mim, não, passou mensagens, e elas passam mensagem, só quem pode ver aquela mensagem é você, e da questão, Raquel, das crianças lá das escolinhas de futebol, que precisam de ir para jogos que nós tínhamos quando o Vanderlei era prefeito. Vereadora, hoje... depois me conceda uma parte. Pois não, vereadora. Muito obrigada pela parte. Dizer que seus temas, como sempre, são temas que são importantes, porque se as pessoas estão comentando, relatando, nos procurando, nunca vai deixar de ser importante. E, principalmente, por falar o que você pensa, porque aqui nessa casa hoje já foi falado sobre liberdade de você pensar, falar, mas, pelo visto, aqui a liberdade é só se você comungar com a mesma opinião do outro. Porque eu continuo dizendo aqui e defendendo, dentro da minha liberdade de pensar e de falar, que é sim uma retaliação. Porque do jeito que essa Câmara aqui tem corredor, na Prefeitura tem do mesmo jeito. E na Prefeitura, antes mesmo da reforma chegar aqui, as pessoas já comentaram que a prefeita também falou que mostrava como a gente votava na reforma e aprovava, ou a gente ia sentir na pele, tirando os funcionários aqui da Câmara. Então, não é só aqui que tem corredor, não, lá também tem. E aqui, pelo visto, a gente tem que pensar e falar, até porque nos meios de comunicação só sai uma coisa unilateral. Você só vê um tipo de divulgação, que é só se for elogiando. Porque essas aí que você falou, tá cheio. Na UPA, tá aqui várias mensagens, várias fotos, relatos de pessoas no chão, pessoas mandando mensagem, agradecendo a Deus, pedindo perdão e agradecendo a Deus porque morreu uma pessoa que ia poder ter direito a uma maca. Então, o descaso aqui está enorme. Não é só na falta de água, não, é na saúde, são nas filas. Então, aqui, eu sinto dizer, por mais que não seja divulgado, aqui vai ter fala.
E aqui, quem não quiser disputa política, saia, porque essa casa é política. Essa Câmara aqui tem espaço para ser falado do lá e de cá. Então, quem estiver pensando que uma falinha que vai intimidar ou que vai coagir, não vai não, viu? Aqui tem espaço para todo mundo. E que fique bem claro uma coisa, quando falaram que o Vanderlei, que foi ele que foi o pioneiro em tirar os vereadores para ser secretário, tinha um detalhe, ele tinha a Câmara Municipal. Sim, e exatamente, ele pagava pela prefeitura. É o que eu estou dizendo, ele tinha a Câmara Municipal, ele poderia fazer isso, é diferente. Entendeu? Então, assim, a gente vê situações que é inacreditável, é surreal o que a gente vê na Morada Nova hoje. É surreal, é muita fantasia, é muita coisa que não existe. Mas que... Vereadora, me conceda a parte. Pois não. Primeiramente, quero aqui parabenizá-la pelos temas. Sei que quando Vossa Excelência usa essa tribuna, é uma fala muito emotiva, que vem do coração, porque vem do cuidado com o povo. Eu vejo toda a atenção que Vossa Excelência tem, eu até admiro muitas vezes a sua dedicação. E eu gostaria de dizer e corroborar com a fala de Vossa Excelência, primeiro sobre a questão da Luziane Lins, né, com a mulher está passando por uma situação dessa, e também me expuseram aqui, vai ser também motivo de uma nota que nós vamos colocar, onde tiveram falas absurdas, né, machistas, xenofóbicas, e que a gente precisa respeitar a posição e também nos colocar à disposição para resolver essa situação. Somos pequenos, mas juntos podemos fortalecer essa luta. E sobre essa situação dessa qualidade dessa cesta básica, eu falei na tribuna, trouxe aqui, disseram que era mimimi da vereadora, a vereadora perdeu, a vereadora... Gente, eu estava aqui hoje, antes de começar a sessão, quando uma pessoa que precisou receber uma cesta da assistência disse, Raquel, vamos lá em casa para você ver, nem o café que vem na cesta, ela disse que não está conseguindo tomar. É humilhante para quem está passando fome. Verdade. Que tem que tomar um café. Ela disse, Raquel, a bolacha, eu como porque eu preciso, porque senão não tenho o que comer. Mas a bolacha, ela é tão de péssima qualidade que tem um ranço. E aí eu vou perguntar a vocês, quanto custou? Alguém sabe quanto custou essa cesta no nosso município? Será que o preço que foi pago pelo município, pelo povo de Morada Nova, é o preço que está condizendo com o que está sendo recebido para as pessoas? Será que é o que o povo merece? Não. Vereadora Rosmeire. Pois não. Primeiro de tudo, minha colega, parabenizar por sua fala. Quando Vossa Excelência trouxe a questão da ex-prefeita, deputada federal Luziane Lins, a gente também se solidariza, né? Principalmente pela missão humanitária que ela está cumprindo, em levar socorro para quem está naquela situação lá em Gaza, não só com ela, mas com todas as pessoas que estão naquela situação. E eu também hoje me deparei com a situação que Vossa Excelência mencionou, né? Inclusive, um conhecido meu, ele colocou, tomara que ela vá e não volte mais. Isso, né? gente. E me remeteu ao fato dele ser uma pessoa do bem, tem 2 filhos, um de 25 e um de 26 anos. Aí eu digo, meu Deus, assim, o que a pessoa deseja ao outro, sem saber o que pode acontecer consigo, né? Então, assim, a sua fala é muito feliz quando trata principalmente da questão da humanidade, o que nós estamos desejando para o outro, Sim, né? sim. E quando a senhora coloca a questão da água, né, eu também fico muito preocupada. Eu estava chegando aqui na Câmara quando eu recebi uma ligação de uma pessoa, de uma comunidade, vereador Neném, que é assistido pelo SAAI, mas de tanto tempo que está com problemas de abastecimento, me ligando, pedindo por todo mundo para mim arranjar uma carrada d'água. E eu prontamente mandei uma mensagem para o Rafael, da Defesa Civil, mandei uma mensagem para o secretário Ezio Orlando, pedindo providência. Né? Então, assim, a sua fala
é de tantos outros. O SAI, realmente, eu não sei se foi falado aqui, se a vereadora pediu, mas eu vi alguém falando aqui a respeito de convidar o presidente do SAI para ele vir falar sobre a situação realmente que está muito complicada no nosso município. E, no mais, falar sobre a questão da cesta básica, né? A gente precisa ver, vereadora Rosemary, as notas, a licitação, que tipo de produto está sendo compro e que tipo de produto está sendo entregue à população, porque, como a vereadora Jane falou, o nosso povo merece mais. Um abraço, viu? Pronto, então, assim, como eu estava vereadora, falando... Pois uma não. parte também. Que bom que Vossa Excelência trouxe esse ponto, que eu queria até fazer uma ressalva da minha fala no pequeno expediente, estender a solidariedade da deputada a todos que também estão junto com ela, passando por esse momento. Sim. Então, a gente tem que estender, porque há pessoas de diversas nacionalidades, outros brasileiros, então a gente tem que estender aqui e parabenizar por essa que acho que é uma marca registrada de Vossa Excelência, essa sensibilidade para esses assuntos. Então, e trazendo outro ponto da questão, mais uma vez, dessa questão dos secretários, suplentes, eu acho que aqui, em momento nenhum, foi questionada a questão de suplente tomar posse. Isso aí não é o ponto, isso é da democracia. Isso é o que, como eu disse, a gente convive com a pluralidade de pensamentos, pessoas de visões de mundo, visões de vida diferente, então isso é importante. O que nós estamos falando aqui é a responsabilidade também com o dinheiro público, porque quando você tira de um lado, falta na educação, falta na saúde, e com o que está sendo gasto. Eu acho que essa que é a visão. Os debates, eles sempre vão acontecer, porque, como eu disse, as visões de mundo que nós temos são diferentes. A gente não pode trazer para dentro, a gente tem que trazer para cá o bem do nosso povo, o bem da população, como a Vossa Excelência defende uma comunidade, também pela ligação, mas que defenderia qualquer outra comunidade que passasse pelo mesmo problema, porque é de Vossa Excelência essa visão de defender o mais fraco, de cuidar, de ter esse cuidado. Então, parabéns, mais uma vez, por trazer pautas que a gente poderia ficar calado, esperar ser resolvido, mas não, a gente tem que dar a nossa cara, a gente tem que estar aqui à disposição e saber que a gente vai ter que lutar para que as coisas mudem. Então, só estender essa fala. Pronto. Você dá uma parte, vereadora Rosemary? Pois não, menino. Em relação à questão da saúde, é notório hoje no nosso estado a situação de saúde. Hoje, em Morada Nova, a única porta de entrada que nós temos para a questão da saúde é a UPA. Nós devemos buscar uma qualidade melhor para os nossos munícipes, no atendimento, tentar gentilmente abrir a Fundação São Lucas, que por muitos anos serviu a essa cidade, e assim, problemas, como eu falei, sempre vão existir. Eu conheço um prefeito, Roberto Pessoa, que vocês todos conhecem, estiveram com ele, e ele disse assim: eu gosto de problema. Eu gosto de problema, porque quando tem um problema, a gente tem que buscar a solução. Sim. Então, não pode ficar como está. Então, assim, parabenizo pelo seu pronunciamento, e aqui a gente tem que encontrar soluções, porque assim, a nossa população precisa ter uma excelente recepção na saúde, em qualquer lugar. E eu deixo, em todos os locais que eu vou, os funcionários da UPA, funcionários da prefeitura, trabalhem com excelência. Tratem bem o povo, porque vocês são os funcionários, para tratar bem a população. Não tratem mal. Aquele que estiver tratando mal, nos comunique que nós iremos tomar as devidas providências. Obrigado pela parte. Pronto, exatamente é o que eu... Me conceda uma parte, por gentileza. Só um minuto, Nenê, o que eu sempre falava aqui, quando a questão da saúde, e que a gente tinha muita coisa que hoje nós não temos. A questão dessas cirurgias essa cirurgia de vesícula, hoje as pessoas ficam nos procurando e a gente... Eu queria até que depois você pudesse dizer, Roberto, se já tem essas cirurgias, entendeu? Porque assim, as pessoas ficam procurando, não sei como é que está e tudo isso aí as pessoas procuram para a gente respondê-los, né? Então, assim, eu também hoje queria muito agradecer
ao nosso governador, Gleide. O Giro Pet está chegando e foi um pedido na nossa bancada, né? Então, a gente tem que agradecer o nosso governador, como eu tenho que agradecer muito ao nosso governo Lula, que muito tem trazido para a nossa cidade, Gleide, muito. Como eu já disse, com mais médico, com... hoje, o presidente Lula ele vai acabar com a obrigatoriedade de aulas de autoescolas, que era isso que encarecia muito. Quantas pessoas que sabiam dirigir ainda precisava fazer aquela autoescola, que era uma coisa que saía muito cara para o pobre, né? Aí, hoje, também está aí esse projeto, que é um projeto do presidente Lula, a isenção do imposto de renda, do PT. Isso é muito importante. Quem ganha até R$5.000 e o desconto de 7.300. Não, assim, tanta coisa, o gás para todos. Quando a gente vê, dando migalha. E se essas pessoas não tivessem essas migalhas, como seria? Né? A conta de luz, a isenção para 50 milhões de famílias. Você tem ideia o que é isso? Você não... Me conceda uma parte. Pronto, pode falar, Neném, agora. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer você por tudo, essa sua luta pela sua comunidade, que eu sei quanto você luta pelo Iraponga, por essas pessoas. Quero lhe parabenizar e eu espero que essas pessoas também, Deus vai abençoar elas para dar tudo certo, elas voltar para os cantinhos dela e ser feliz de novo. Mas eu quero aqui dizer também, e questão que a nossa amiga falou, os corredores existem em todo canto. Eu lembro que há 15 dias atrás aqui, quase 15 dias atrás, já era esperado, não tenho nada contra o suplente, entenda bem, às vezes quando a gente fala, às vezes pode o Renatinho, não tenho nada contra, mas já era esperado porque já rolava, na própria gente do Dourado que trabalha para vereador já dizia, nós vamos botar os 3 vereadores ou mais. E eu disse, vocês vão botar, vamos, não aprovar, nós botamos, para receber por conta da Câmara. E essa noite mesmo a gente estava dizendo lá no Dourado, se for preciso, eu digo o nome das pessoas aqui. Nós ia para receber pela Câmara mesmo, eu disse, macho, porque ela não paga, não tem dinheiro lá também, porque ela não paga. Já que ela disse que é boa e quer botar o suplente, porque ela não paga. Aí, quando nós chegamos aqui, sentamos na sala ali, e Márcia já está, o Imar deixa ele chegar com o papel primeiro para ver. Eu disse, mas as conversas estão na rua. Quando foi na semana passada, chegou o papel oficializando o pedido de pagamento que fosse pago pela Câmara. Isso nós já estávamos esperando, porque já rolava nas ruas conversa. E os pessoal aumenta, mas não inventa. Eles aumentam às vezes. Isso que nem a Jane disse, os corredores tinham lá também. Eu no Dourado eu já ouvia falar. Por quê? Porque tem gente que trabalha para vereador de lá, já chegava lá. E ontem eu estava dizendo, e vai ser pago pela Câmara. Eu disse, não tem nenhum problema. Se a lei permitir, quem manda é o presidente. Se a lei permitir. E segundo, eu quero dizer para você, em questão de abrir o hospital, eu tenho o meu pensamento. Meu pensamento é meu. Nós temos um hospital ali que só vai reclamando que não tem dinheiro. Como é que vai abrir outro hospital se não está tendo dinheiro nem para contratar mais médico, aquele hospital que é público, e dar continuidade nele. Quando tiver dinheiro suficiente, vamos abrir o outro. Mas, por enquanto, eu vejo gente dizendo aqui que não tem dinheiro para a saúde. Então, se fica ruim de abrir outro hospital se não está tendo dinheiro para manter nenhum. Mas dependendo, está ruim. Claudinho. Obrigado. Minha cara vereadora Rosimeira, obrigado pela parte. Parabenizar pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Primeiro, a nossa solidariedade à nossa querida Luziane, a todos os integrantes, são uma comitiva de 40 países, que estão todos detidos. Sim. São pessoas de 40 países, não é só do Brasil. E dizer para Vossa Excelência, o tema muito importante que Vossa Excelência trouxe hoje para cá, para essa casa. Nós, quando eu batizo a nossa bancada da Resistência, porque desde que passou o período eleitoral no passado, que nós vemos assediado por fato da presidência da Câmara. E alguns não engolem ainda, vereadora Raquel, da oposição ter ganho a presidência da Câmara. Não engolem ainda. Onde você vai, todo o cenário estadual, você encontra um presidente de fora, e eles dizem, rapaz, Moronal, vocês foram um exemplo. Vocês foram um exemplo para nós do Legislativo. Então, essa consistência, esses debates, eu não vou citar a palavra briga, disputas, sempre teve, vai ter agora e terá no futuro. Agora,
nós precisamos ter coerência de uma coisa. Tranquilamente. Nós estamos aqui, nós 8, com os 7 da situação 15. Nós estamos aqui para votar, cada um com a sua consciência. Nunca tive medo, vereadora Raquel, de votar projeto aqui a favor ou contra. Nunca tive medo e não vou ter, não. Não é agora que eu vou me intimidar com relação a isso, não. Nunca. Nunca, porque eu tenho minhas posições. Eu tenho minhas posições. E eu venho, graças a Deus e ao povo que me colocou aqui. E vem dando tudo certo, honrando meus mandatos consecutivos. Porque, antes de tudo, eu trabalho. Antes de tudo, eu trabalho. Manter o respeito, vou manter com cada colega vereador. Situação, posição, eu vou mantendo, Nino. Agora, uma coisa que a gente tem que ter coerência. E ter a posição concreta do que a gente pensa que é o bem-estar melhor do nosso município. Muito obrigado, vereadora. Não. Pronto. Aqui eu só queria hoje agradecer muito a Deus. Agradecer a Deus e as pessoas que votaram. Nós somos 7 vereadores, com o Davi 8. Os 7 que eram na passada voltaram, né, que os outros foram para outros lugares, e exatamente candidatos a outros cargos, e com o Davi fez 8. Nós estamos aqui, que Deus nos honrou, mesmo diante do que eu estou dizendo para você, que nós vivemos, pessoas que me conheciam, pessoas que toda hora estavam na minha porta, elas sem querer votar, porque eu era do PT. Isso nós vivemos muito, gente. Foi uma coisa terrível, sabe? E assim, mas nós estamos aqui, do jeito que eu estou falando. Deus e o povo nos honrou. Muito obrigada, Deus. E que Deus nos abençoe, que Ele conhece cada um de nós, que não sejamos hipócritas, porque Ele sabe quem é quem. Eu me escondo do Nenê, eu me escondo da Raquel, mas de Deus você não consegue se esconder. Então, que Deus nos abençoe e tudo de bom para todas as pessoas.